Fica aí, meu amigo, toma conta. Tá gravando? Tá. Só para eu vou fazer algumas perguntas para eles, pessoal. Eu acho que é importante, né, o tema inteligência emocional, mas assim, eu costumo dizer que quando foi você e o André e o Otávio, né, que a gente conversou na terça-feira lá em cima, e eu vejo assim, a inteligência emocional, para nós, eu gostaria que a gente sempre pudesse levar o assunto para o universo corporativo. Eu acho que o foco nosso aqui são as nossas empresas, são os nossos negócios, e eu acredito que em vários momentos nós precisamos de ter essa consciência mais emocional. Então, eu pediria para que a gente sempre pudesse levar isso para o nosso dia a dia. E outra coisa também que eu acredito ser importante é, as perguntas que eu vou fazer, eu tinha combinado com eles que eu ia mandar para eles, para que eles pudessem formar uma resposta e tal. Mas quando eu comecei a fazer as perguntas, eu falei, eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu quero ouvir deles a real, a essência deles. Se eu mandasse essas perguntas, eles iam formar uma resposta tudo pronta, bonitinha, entendeu? Eu acho que ouvir deles a realidade é muito mais importante. Então, eles não sabem as perguntas, eu fiquei de mandar e não mandei por esse motivo, tá bom, gente? E outro assunto, né? Eu coloquei aqui, ó, eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido esse tema, mas tem um trecho que diz o seguinte, ó, o Aristóteles, ele dizia que qualquer pessoa pode ficar brava, já que isso é muito simples. O Lucas, né, ele parou só para perguntar para mim da vaga e o cara já buzinou atrás dele. Agora é pouco, né? Olha que ele chegou, não foi? Então, olha só, toda pessoa tem o direito de ficar brava. Contudo, ficar bravo com a pessoa certa, na medida exata e no momento oportuno. Então, quantas vezes nós excedemos, né, a nossa falta de equilíbrio emocional? Isso para mim é um assunto muito bacana, porque eu dou aula na faculdade exatamente dessa disciplina. E quando eu falo de inteligência emocional, não tem como você falar de inteligência emocional se você não citar, por exemplo, Daniel Goleman, né? Que ele não é o pai da inteligência emocional. Alguns dizem que é, mas ele não é o pai. Existe por detrás, antes dos estudos de Daniel Goleman, que é o cara que é à frente da inteligência emocional, alguns outros psicólogos, cientistas, que estudam a parte comportamental. Eu tenho pós-graduação em neuropsicologia e nesse período de pós-graduação a gente estudava muito essa questão do nosso cérebro e o que leva a gente a tomar determinadas atitudes ou não. Então tudo que está voltado, né, a gente chama de sequestro emocional. Então quando nós temos esse sequestro emocional, ele é coisa de milésimo de segundo que a nossa mente para poder falar, putz, eu tomei uma decisão errada. Sabe quando o seu funcionário, o Alan comentou aqui da equipe, seu funcionário às vezes se irrita com alguma coisa e ele vai, tá ruim, me manda embora, então não sei o que tem, foda-se, vai tomar no cu. É isso, entendeu? E aí você vai lá, manda ele embora, mas é isso que acontece, aí você vai lá, manda ele embora, e aí no outro dia ele fala assim, meu Deus, o que eu arrumei? Ele começa a botar uma pilha de boleto em cima da mesa e é onde que ele se arrepende. É assim que eu termino um relacionamento, porque eu não tenho o equilíbrio emocional para entender o outro de uma forma genuína. E aí eu vou pensar assim, cara, por que eu fiz isso? Ela era uma pessoa tão boa, eu gostava dela, que é isso? Só que no momento do seu ápice desse sequestro emocional, que é a parte, só falando um pouco a parte mais técnica, né, para vocês entenderem isso, nós temos a parte do... Deixa eu até... Pausa aqui, por favor, aqui, acho que vai ficar até mais visível. Nós temos a parte da região do cérebro, aqui, ó, na parte frontal ali do cérebro, nós temos a parte aqui do lado de cá, ó, do neocórtex. E o neocórtex, pessoal, é o que faz você ter esse sequestro emocional. É o lado pensante do cérebro. Quando eu me explodo, quando que eu me irrito facilmente, essa parte ele tem um pequeno cortezinho ali, vamos fazer uma analogia dessa forma, é como se fosse um pequeno cortezinho que você deixa de pensar. E nesse seu deixar de pensar é que você toma algumas decisões precipitadas baseadas na sua raiva, no teu ódio. O homem, por exemplo, quando ele chega ao extremo de bater numa mulher, por exemplo, ali não está só acarretado de um sequestro emocional,
está acarretado de vários momentos de infância, de bloqueios. Tem o pessoal que é psicólogo, o Fernando tem mais propriedade para falar do que eu sobre isso, que ele trabalha nessa área. Então, ele está acarretado de vários bloqueios. Ah, mas não justifica? Não, não justifica. Porém, todavia, né, ele não sabe ali naquele momento o que ele está fazendo, porque muitas das vezes eles se arrependem de ter batido. Mas naquele momento ele não sabe. Então é tão complexo esse assunto e eu sou apaixonado por esse assunto. Então quando eles falaram, vamos falar de inteligência emocional? Vamos, o que tem que fazer? Eu já aceitei na hora, porque é algo que realmente, se todos nós, enquanto ser humano, se a gente pudesse entender como funcionam as nossas emoções, muitas coisas da nossa vida poderia ser resolvido simplesmente com uma questão de mudança de hábito. Entendeu? A forma como você pensa sobre você, como você pensa sobre sua empresa, como você gere suas emoções, isso é muito importante. Então, eu vou passar para os meninos aqui as perguntas e depois, vamos combinar assim, ó, a gente vai fazendo as perguntas e vocês vão anotando aí o que vocês querem perguntar. Depois que a gente terminar toda a rodada das perguntas, aí a gente abre para vocês fazerem perguntas também, beleza? Porque se a gente faz a pergunta pro Alan, aí um vem e pergunta, eu não vou chegar neles até o final, entendeu? Então a gente vai fazendo, a hora que terminar, vocês fazem a pergunta aí que vocês querem fazer. Então beleza, eu vou começar aqui pelo Fernando, né? Ô Fernando, eu vou pedir primeiro para você se apresentar ao pessoal, falar um pouco sobre você, e aí eu começo pela pergunta. Bom, meu nome é Fernando Bianco, eu sou psicoterapeuta, trabalho também na área do marketing multinível. E eu queria começar hoje aqui falar um pouquinho, introdução desse assunto, exaltando tudo que o Jorge já falou e principalmente exaltando também a importância da inteligência emocional nos nossos negócios. Para quem é empreendedor, para quem está construindo um negócio, para quem é um líder e também a importância de tudo isso no nosso pessoal, porque muitas vezes a gente pensa na empresa e esquece de cuidar do nosso pessoal que interfere diretamente na empresa. Posso convidar todos a fazer um exercício rapidinho, por favor? Eu quero que todos, por favor, comecem a prestar atenção na sala inteira. Tudo que tiver com a cor azul, comecem a memorizar. Por favor, memorizem tudo que tem com a cor azul. A roupa de um amigo, a cortina. Memorizem absolutamente tudo que tem com a cor azul. Vocês têm 5 segundos para fazer isso. Tá? Todos os detalhes que vocês tiverem com a cor azul. Tudo. A partir de agora, 5 segundos. Quando eu chegar no 5, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, por favor. Então pode continuar observando, continua memorizando. 5, tudo com a cor azul. 4, só a cor azul. 3, 2, só azul. 1. Todo mundo fecha o olho, por favor. Todos de olhos fechados. Continuem de olhos fechados. Levanta a mão para mim, quem souber a quantidade de mulheres que tem na sala. Pode abrir os olhos, por favor. Ninguém levantou a mão. Por que eu fiz isso? Eu quero que vocês entendam que isso tem ligação direta com a nossa inteligência emocional. Tem uma frase que a gente usa muito, que é: a energia flui para onde o foco está. Então o que eu fiz? Eu direcionei o foco de vocês para a cor azul. Direcionei o foco de vocês para a cor azul. E fiz uma pergunta muito fácil de responder, que é o número de mulheres que nós teríamos na sala. Bastaria você contar. Mas estava todo mundo tão preocupado em memorizar o azul que não deixou o seu foco, não se permitiu contar a quantidade de mulheres, porque a gente desviou o foco. E isso tem absolutamente tudo a ver com a inteligência emocional. Nós podemos, de uma certa maneira, controlar as nossas emoções, e controlando as nossas emoções, a gente consegue, inclusive, resultados fisiológicos. As pessoas, elas imaginam que as emoções, elas influenciam na nossa vida, vou abrir uma aspas aqui, de uma maneira única e exclusivamente emocional. Contudo, as emoções, elas interferem inclusive no nosso aspecto fisiológico. Controle de hormônios, reações que a gente possa ter diante de alguma situação que precise, por exemplo, em estado de alerta, você vai ter ali
um aumento de batimento cardíaco, estado de ansiedade, você vai ter um aumento de batimento cardíaco, frequência respiratória. Então, as nossas emoções, elas interferem inclusive nas nossas partes fisiológicas, que também interferem, eu vou pegar o gancho que o Alan deu pra gente, na nossa forma de comunicação. Uma das formas que ele colocou lá de comunicação, qual que é? A forma de comunicação através dos gestos. E a forma como você se expressa gestualmente falando também é muito importante. Então eu queria só fazer essa introdução para que a gente pudesse dar sequência aí à dinâmica. Beleza, Otávio, se apresente o pessoal também. Olá pessoal, bom dia, sou Otávio Santana, sou fotógrafo e também estrategista de marketing. Tá, o Alan, de novo. Alan Moretti, sou proprietário da Onyx Piscinas, faço parte desse time do Moura aqui e tento sempre agregar o máximo possível para a gente trocar ideias. Tá, vamos lá então, cadê o Otávio? Otávio, deixa eu te perguntar, é legal você passar isso para as pessoas. Você aceita as mudanças facilmente? Como que você lida com as mudanças na sua vida? Quando algo sai do planejamento que você fez, como que você lida com isso? Quando a gente tem um desafio, uma mudança, né, de hábito, você está acostumado a fazer alguma coisa, eu procuro não ser muito relutante, sabe? Eu sou um pouco, aceito mais as coisas, é lógico que às vezes a gente fica chateado com o que acontece, mas a gente tem que encarar o que vem, o novo e ir pra frente, e trabalhar para fazer aquilo lá se tornar uma situação mais agradável, melhor, né? Eu tento reverter isso aí em um ponto positivo, né? Deixa o que passou passar e vamos olhar pra frente. É que você falou um ponto importante. No início a gente fica meio chateado e tal, mas, por exemplo, você fez todo um planejamento e aquilo deu totalmente errado, só que esse erro não foi simplesmente um erro. Ele te ocasionou uma série de problemas. Nesse período que você fica chateado, qual é o seu comportamento? De início eu acho que de todo mundo, né? Não, fale por você, não é Tá. todo mundo. Pessoal, ó, vamos pegar aqui, ó, os três aqui, ó. Fale na primeira pessoa. Eu faço, eu sou, entendeu? Ok. Como que você lida com esse Eu vou período que resolver o você é problema. chateado? Eu vou resolver o problema. De prontidão, assim, tipo, deu? Prontidão. Legal. Não adianta chorar. Aí vocês vão pegando aí se vocês são assim, como que vocês são aí quando algo sai do seu planejamento. Legal. O Alan, né? Deixa eu ver aqui a sua pergunta, Alan. Quando você está numa situação de estresse ou de confronto, você normalmente culpa os outros, culpa a si mesmo ou culpa a situação? Que a gente não é para mentir, né? Já gostei da resposta. Eu culpo a situação. Olha que importante isso. Nossa, cara, essa sua resposta ela é muito importante e mostra o quanto você foi verdadeiro, porque essa é a intenção. Não é eu mentir, eu tenho que ser transparente, cara. Porque quando eu culpo a situação, quem é o responsável pela situação? Eu. E muitas vezes, quando eu falei lá do sequestro emocional, lógico, se a gente for aprofundar nesse assunto, tem assunto com workshop, de tanta coisa que dá para falar sobre isso. Mas quando eu culpo a situação, na verdade significa que eu não estou olhando para a forma como eu me comporto. Né? E aí você culpa a situação e faz o quê? Chora. Primeiro, fazendo rapidamente um link, por exemplo, com o Otávio, não do Otávio, da mudança, né? Dependendo, eu curto minha depressãozinha primeiro. Curta a bad lá. Isso é meu, tá? Não sejam assim. Mas logo em seguida eu sou muito adaptável, né? Então logo em seguida eu já vejo como mudar aquilo, paro de ficar culpando a situação, mesmo culpando a situação, mas depois eu não falo que a culpa é minha, eu não penso que a culpa é minha, mas eu faço algo ali pra mudar e reverter. Mas eu curto minha depressãozinha um pouquinho, sim. Tá, legal, bacana. Fernando agora.
Fernando, na sua visão em relação a você, quais são as consequências que você tem por não compreender suas emoções? Quando eu não compreendo elas, é óbvio que isso é um exercício que eu tento fazer diariamente. Mas quando eu não compreendo elas, muitas vezes a gente toma atitudes com as quais a gente possa vir eu não digo se arrepender, mas a refletir sobre o porquê dela. Né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Quando eu não compreendo essas reflexões. Eu deixei essa pergunta para você porque você é da área e ela é bem complexa, porque quando eu digo quais são as consequências que eu tenho por não compreender as minhas emoções, muitas vezes eu nem tenho consciência de quais são essas emoções. Exato. Eu costumo dizer, né? Você é o que você é hoje não porque você quer ser assim. Você é o que você é hoje porque você carrega consigo, e aí a gente vai entrar num outro viés, mas você carrega consigo comportamentos de várias gerações. Então, tipo, eu gosto do celular aqui no cantinho da cadeira. Não é porque você gosta do celular aqui no cantinho da cadeira. Porque você está carregando comportamentos aí que talvez lá no seu, sei lá o que, de tataravó, bisavó, que gostava disso daqui, desse jeito, entendeu? Então é muito importante a gente entender que nós não somos o que nós somos porque queremos. Nós somos o que nós somos porque nós carregamos conosco comportamentos de... existe um estudo que fala que nós carregamos comportamentos de mais de 200 gerações. 200. É muita coisa, gente. Imagina, 200 gerações. Isso cientificamente, tá? Não é algo... Então nós precisamos entender essa importância que, cara, igual o Fernando falou, às vezes eu não compreendo as minhas emoções, mas as suas emoções estão carregadas de várias formas, como, sei lá, a maneira como você foi criado, os bloqueios, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você vai criando inúmeras crenças que vão limitando você e deixando as suas emoções mais fechadas, né? Então, legal, agora vai uma outra pergunta para o Otávio. Em sua empresa, quais são os seus 5 principais valores? Focar no crescimento do nosso cliente, no crescimento do cliente, focar no objetivo e meta dele, né? Olha, qual que é o objetivo e a meta que esse cliente tem. Trabalhar, ter uma harmonia boa de relacionamento com o cliente e com quem está envolvido nas atividades, fazer um atendimento diferenciado, promovendo um over-delivery. Muitas vezes a gente fala, olha, eu vou fazer isso e isso, mas a gente faz isso, mais aquilo outro. Isso é uma coisa que a gente preza bastante por fazer. E por último, acho que eu voltei no primeiro, né, o crescimento, mas o dar e receber é uma coisa que a gente preza bastante. A gente tem que ser muito igualitário o nosso relacionamento com o cliente, né? Se a gente der um pouco a mais, a gente espera que o cliente também dê um pouco a mais para nós. A gente ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Isso é uma coisa que é um valor até, porque quando a gente não é reconhecido pelo que a gente faz, isso aí desmotiva a gente a fazer qualquer trabalho que a gente está fazendo. A gente precisa estar tendo essa troca, né, de energia. Eu fiz essa pergunta, Otávio, porque o Lucas está aí ainda, está lá no fundo. E na academia de empreendedorismo, né, Lucas, a gente fala bastante sobre essa questão, porque assim, parece ser algo tão clichê, tão banal, quando você fala, sua empresa tem que ter missão, visão e valor, né? Às vezes a pessoa ignora isso, achando que, isso, sei lá, é só mais uma coisinha para ficar no quadro da empresa. E não é. Porque quando você tem clareza dos seus valores, quando você realmente sabe quais são os seus principais valores, valor não se negocia, né? Os nossos valores a gente não negocia. Então vem uma pessoa e fala assim, olha, o Alan, e se a gente fizer isso aqui e tal? Só que a proposta que eu estou fazendo para o Alan
vai contra os valores da empresa e vai contra os valores dele. Ô Jorge, tem que ser específico, tá? Por exemplo, valores, transparência, ética, credibilidade, Tem que deixar claro. agilidade, rapidez, logística, não sei. Sim, claro, precisa ser específico. Por quê? Específico não é assim, eu tenho, entendeu, Otávio? Assim, eu quero passar esse valor pro cliente, não. Quando eu faço uma proposta indecente para o Alan em relação a negócio, e se ele focar no dinheiro, ele negocia esse valor. Ele negocia esse valor, porque o foco dele é o dinheiro. Mas se o foco dele é, o que o Otávio comentou, é a transparência e a ética para com ele, não com o cliente, para com ele, cara, eu não vou fazer isso, vai contra os meus princípios. E aí, por quê? Eu falo, a gente vê bastante, a gente lida com empreendedor, então a gente conversa com muitos empreendedores. E às vezes chegam até nós, olha, estou fazendo um negócio com tal fulano, e aí depois de um certo tempo, olha, não deu certo, não foi proposto, não resolveu, ou olha, o fulano tentou me passar a perna. Então, que tipo de pessoa é você em relação aos seus principais valores? Porque o mercado, ele é pequeno, então todo mundo conhece todo mundo. E vai chegar um momento que não vai ter mais quem você enganar. Concorda, gente? Faz sentido isso? Sim. Vai chegar um momento que não tem mais quem você enganar. Porque os nossos valores, eles precisam, igual o Lucas falou, eles precisam ser transparentes. Como o Otávio acabou de comentar. O foco no cliente, o foco vai do cliente para ele. Então, é um valor que ele pautou ali que ele não negocia. E é isso. Então, nós precisamos ter essa consciência. Cara, se for eu me envolver profissionalmente com pessoas e não cumprir o que eu arquei em relação ao nosso combinado, eu preciso entender que isso faz parte dos meus valores, das minhas éticas. E é o que o Lucas falou. Se isso não for transparente para mim, eu negocio tudo. Eu não sei qual é o meu valor. Eu saio negociando com todo mundo e com todos. Eu não sei qual é o meu valor. Eu não sei o que eu devo e não devo fazer. Então é muito importante que você tenha clareza qual é o seu valor que você coloca à frente e qual esses valores não são negociáveis. Tá bom? A próxima pergunta é o Fernando. Como você celebra os seus resultados? Como os meus pessoais ou profissionais? De tudo. Como você celebra suas conquistas? Voltando um pouquinho do que eu falei, o foco, ele é muito importante por conta disso. Porque se eu focar os meus pensamentos em coisas ruins ou nos problemas que eu tenho no meu dia a dia, eles vão ser cada vez maiores. E a celebração, na verdade, ela faz parte do meu processo como empreendedor. Então eu celebro absolutamente todas as minhas conquistas. Todas. Como? Obviamente dependendo do tamanho delas, né? Mas eu vou dar um exemplo específico. Eu tenho uma meta de faturamento todos os meses e tem um restaurante que eu e a Ju a gente gosta de ir muito. A gente bateu a meta, a gente vai naquele restaurante, é um restaurante caro, não sei o que, a gente vai no restaurante. Durante a semana, durante os dias, no passar dos dias, do dia a dia, eu tenho umas pequenas metas que eu vou distribuindo. Se eu consigo alcançá-las, eu me presenteio. Ou escutando uma música que eu gosto, ou comprando um sorvete que eu gosto. Então eu absolutamente celebro todas as minhas conquistas para que meu foco seja sempre no resultado positivo e não no negativo. Eu tava meio sem grana e aí eu consegui uma grana e celebrei viajando, fiquei sem grana de novo. Tô brincando. Brincadeira. Não, pessoal, mas isso é bacana. Eu acho que isso que o Otávio falou, o Fernando falou, eu acredito que todo mundo deve ter essa consciência. Cara, pequenas conquistas que para você, aquela pequena conquista, ela foi uma grande conquista, comemora, vai almoçar fora, vai jantar, sei lá, abre uma champanhe, abre um vinho, mas é gostoso, o próprio Tony Robbins fala isso, né? É bom quando você celebra todas as suas pequenas conquistas. Às vezes pode ser pouquinho. Cara, conquistei um novo cliente. Vai lá, sai para almoçar naquele dia. Parece uma coisa tão simples, mas você está trabalhando o seu cérebro
para poder receber as bênçãos. Entendeu? Isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Eu acho que tomar essa consciência, se você não tem esse hábito, crie esse hábito. Sabe? Qualquer coisinha que você conquistar diferente, celebre aquilo. Sabe? Vibre como se fosse algo muito grande. Que a hora que você receber algo grandioso, você está pronto, você já sabe comemorar. Isso é muito válido. Né? Ô Jorge, Isso que eu posso fiz essa fazer um pergunta. adendo? Sim. Por exemplo, quando eu trabalhei de home office, e eu tenho pouca disciplina para isso, gente. Eu gosto de ser um negócio de contato, confesso. É para ser honesto. Né? Então, eu vendo formas, técnicas para ser melhor em home office, eu fazia pequenas recompensas durante o dia. Então, por exemplo, se eu acabasse aquele projeto que eu tinha que fazer dentro de casa, eu acabava o projeto, aí eu fazia um café para mim, aí eu tomava um café. E no final do dia, se eu conseguisse fazer tudo antes, eu descia para a piscina e ia para a piscina. Então eu fazia pequenas recompensas ali para me motivar a fazer as coisas. Tá. Bom, agora a pergunta é para você, Alan, que é o seguinte, deixa eu ver aqui, cadê você? Aqui a pergunta de baixo, ela é bem parecida com o que você já respondeu, né? Que é como você se recupera de algum fracasso. Na primeira pergunta você falou um pouco sobre isso, né? É que assim, né, Jorge, a gente tem que também pensar em fracassos como um aprendizado, né? Existem também níveis de fracasso. Existem pequenos fracassos, existem grandes fracassos de grandes sonhos nossos, né? Mas a gente tem que pensar que simplesmente o caminho mudou de rumo. É difícil compreender, né? Eu gosto de falar muito de Deus, então a gente às vezes não sabe o que Deus tem para nós, né? Então, às vezes um fracasso ele pode trazer coisas muito boas que você não imaginava, né? Eu realmente, por exemplo, eu fiz um curso de vendas com o Lucas, estava atrás de um monte de técnico, fiz um monte de curso e minha empresa não estava conseguindo bater as metas. E aí eu falei, cara, isso para mim é um fracasso, só que eu não parei, eu fiz o máximo possível para ir atrás. Aí, com as dicas, com as coisas que esse meu fracasso fez eu correr atrás de curso e tudo mais, fez eu fazer aquela venda de uma piscina de 190 mil reais. Então, quer dizer, eu precisei 3 meses de fracasso para acordar, para ir atrás de curso, para me questionar, e o resultado desses questionamentos, desses cursos, geraram um puta do negócio para mim, só que 3 meses depois. Ó, isso que o Alan falou é importante, e também mais importante, esse curso que ele falou, mês que vem tem turma aberta. Isso é mentira, galera. Mês que vem tem turma aberta para o curso de vendas, então é o mais importante, mas brincadeira, pessoal. Não, tem turma aberta mesmo, isso é verdade, mas brincadeira à parte, a questão é o seguinte, igual o Alan comentou, o que eu vejo de mais difícil, tanto para mim, né, eu acredito que para a maioria das pessoas igual ele falou, no momento do fracasso, Deus quer alguma coisa de nós, né, para que a gente possa olhar para isso como um aprendizado. Gente, mas vamos ser sinceros agora. Na hora que a gente está no auge do fracasso, a gente pensa dessa forma? A gente não pensa dessa forma, pessoal. Porque no momento do fracasso, você não está preocupado, nossa, obrigado Deus, é isso mesmo, me dá, né, o que você quer de mim aí? Não, a gente não pensa isso. É igual o Alan falou no início da primeira pergunta dele, às vezes a gente culpa a situação, a gente vai se estressar e entra toda essa falta de equilíbrio emocional, porque quando você não está bem, você se irrita muito fácil, então você desconta em pessoas, e aí esse comportamento, você entra num loop de vício, um ciclo vicioso, porque um resultado negativo te dá inúmeros comportamentos negativos. E esses comportamentos negativos vão te dar inúmeros resultados negativos. E aí como que eu saio disso? E aí é o que ele falou, cara, eu fui fazer um curso e com uma simples dica dentro do curso eu fiz uma venda de 190 mil reais. E se ele não se abre para essa oportunidade? Então, pessoal, não é em relação a curso, tá bom? Esquece isso, se você fizer, bom. Mas a questão que fica em jogo é, quando eu estou num momento difícil, eu preciso me permitir para o novo. Porque no meu momento difícil, eu me fecho para as mudanças. Então, é igual, estava conversando com a Gabi lá em cima. Cara, eu não estou num dia bom. Hoje eu não vou no encontro, não estou legal.
Não tô num dia bom, aí sua esposa chama para sair, ah não, hoje eu vou ficar em casa, não tô animado. Talvez é naquele restaurante que ela te chamou para ir que você poderia encontrar um cliente. Agora, se ela não está bem e ela se permite sair de casa, naquele permitir pode ser que ela encontre ali uma forma de mudar o olhar que ela tem para o mundo. Então, é preciso que eu me permita para isso. E não você dar força para o teu fracasso. Não estou bem, eu não vou. Não estou bem, eu não faço. Você está dando força para o teu fracasso. Entendeu? Todo mundo sabe da história da minha mãe, acho que a maioria sabe. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei 3 meses sem sair de casa, sem tomar banho. Não tomava banho, eu não saía de casa, por que eu ia tomar banho? Era esse o meu pensamento. 3 meses. E o que acontecia? Lógico que eu tive pessoas que me ajudaram, que me reergueram, que me levantaram, mas era assim, chegou um momento que eu precisei conversar comigo mesmo. Cara, se eu ficar desse jeito, eu vou ter o mesmo fim que ela. Se eu ficar nessa situação, eu vou caminhar para ter o mesmo destino. E eu não tinha vontade, mas eu precisei sair mesmo sem vontade. E qual foi a sacada? O Alan comentou de fazer mudanças. Qual foi a sacada? Quando eu resolvi sair da cama, não foi para ir para um restaurante, não foi para ir para um barzinho, para conversar com um amigo. Eu criei uma palestra baseada no livro Pequeno Príncipe. E fiz uma palestra e coloquei 120 pessoas na palestra. E no dia daquela palestra eu estava totalmente quebrado. E foi a palestra que me deu mais retorno, foi aquela palestra. Porque eu leio o livro Pequeno Príncipe, é um livro que eu sou apaixonado por ele. E para quem já leu, quem não leu eu recomendo. E quando ele fala lá da parte dos baobás, são exatamente esses pensamentos negativos que nós vamos alimentando e eles vão crescendo, vão formando raízes dentro da nossa mente. E aí se forma a raiz, vai tentar arrancar uma árvore que está enraizada para ver o tanto que é difícil. A mesma coisa são pensamentos negativos enraizados na sua mente. Você toma aquilo como uma verdade absoluta. Então isso é muito importante. Bom, a próxima pergunta, deixa eu ver o tempo aqui. A próxima pergunta é para todos, mas cada um vai ter uma visão diferente. Quais são as questões do mundo atual, pro Otávio, que mais te preocupa? Política. Política é a barreira maior. A gente tem recursos naturais, são abundantes e infinitos. Isso Deus fez para nós o mundo e não falta nada. E se a gente ficar, eu não vou me envolver, eu não vou tomar partido, deixa eles resolverem, os grandes eles vão continuar dominando, eles vão continuar fazendo a gente sofrer. E eu acho que todo mundo deveria deixar de lado o futebol, deixar de lado o carnaval e focar realmente na política. Todo mundo pensar um pouco mais. Acho que para mim isso é o mais importante. Tá, você, Fernando. Informação. Eu acho que tem um pouco a ver com o que o Otávio falou. As questões políticas, elas interferem no mundo inteiro, de uma maneira geral. E a forma como isso chega até nós, e a forma principalmente como nós estamos interpretando, me preocupa. Se a gente for pegar, por exemplo, existe um estudo da OMS que diz que o brasileiro ele é o cidadão mais ansioso, esse estudo é de 2019. O brasileiro ele é o cidadão mais ansioso do mundo. Em 2020 saiu um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que 80% das crianças de 2 a 10 anos sofreram algum transtorno emocional derivado, relacionado a problemas por conta da pandemia. E tudo isso está diretamente ligado à forma como a comunicação, a forma como a informação está sendo passada para nós e principalmente a forma como nós estamos absorvendo isso. Então, recentemente eu tive uma conversa com alguns amigos, eu vou pegar seu exemplo se você me permite. Nós estamos vivendo uma polarização política. O que isso vai mudar na nossa vida? Se A ou B ganhar. Vai causar uma série de problemas na estrutura financeira do país? Pode ser que sim. Vai melhorar o país? Pode ser que sim. Mas e para mim, pessoa?
pai de família, independente de quem ganhe lá, A, B ou C, quem vai construir a minha realidade? É o A, B ou C? A minha realidade ela vai estar sendo construída independente de quem estiver lá em cima. As condições que tiverem ao meu redor, mais uma vez eu volto a falar sobre o foco, se eu ficar focando ali em todos os problemas, eles vão parecer sempre maiores e talvez eu nem consiga enxergar a solução. Então eu foco nas coisas positivas. Então por isso a informação para mim é algo que... E a comunicação também, né? Vou colocar essas duas palavras, pode ser? E para você, Alan? Cara, eu saí um pouquinho disso aí, tenho um filho de 14 anos e, cara, pra mim o que me assusta hoje no mundo é promiscuidade e falta de princípio. Hoje eu vejo essa nova geração aí sem se respeitar, sem respeitar os outros. Vai um pouco do que eu falei sobre lá a comunicação. A gente não estou falando, pelo amor de Deus, da falta de liberdade de expressão, de quem você é show. Estou falando da libertinagem, de fazer da liberdade algo a mais, entendeu? Então eu tenho muito medo disso, cara. Medo da falta de princípios que essa geração não tem. Bom, eu reforço duas questões que me preocupam também. Essa questão da informação, eu acredito que isso, nos últimos anos, se tornou mais evidente e o quanto que uma informação mal passada, ela gera inúmeros problemas. Então isso me preocupa bastante porque causa morte, causa inúmeras coisas por informações, a gente pode observar aí em fake news, etc. E também as questões ambientais. Independente, igual eu sou engenheiro ambiental de formação, e eu gosto muito das questões ambientais. Igual o Fernando comentou também, dessa questão de, independente de qual partido que vá ganhar as eleições, A ou B ou C, mas que as pessoas estão deixando de se preocupar, igual o Alan acabou de falar sobre o filho de 14 anos, da questão da libertinagem, etc. Tá, eu posso resolver isso, mas vocês já pararam para pensar como que vai ser o futuro dos seus netos, dos seus filhos? Da forma como o Otávio comentou de recursos naturais que nós temos em abundância. Realmente, nós temos em abundância. Mas como que isso está sendo preservado? Porque seria egoísmo da nossa parte de acreditar que o meio ambiente ele seria exclusivo nosso. Mas e as gerações futuras? Será que eles vão ter recursos em abundância? Basta você estudar algumas coisas mais específicas. E eu deixo aqui uma lição de casa para quem se interessar. Assiste Uma Verdade Inconveniente. Um ótimo documentário. E lá você vai entender por que me preocupa. Uma Verdade Inconveniente. Tem no YouTube, se eu não me engano. Se não tivesse, vira, bacacena. Não, mas é muito bom, cara. Esse documentário é top. Porque ele mostra essas questões, né? Já há estudos, né, de Sim. determinado tempo não vai haver. Isso também me preocupa bastante. Certo? Bom, pessoal, e pra gente finalizar, pergunta com vocês aí. O que vocês gostariam de fazer pergunta? Ou para algum dos meninos específico? Comentar alguma coisa sobre esse formato de dinâmica aí? Posso fazer uma pergunta? Pode. O pessoal comentou sobre o fracasso. E se a gente não tiver inteligência emocional para identificar o fracasso? Depressão. Porque Isso ajuda. isso que acontece bastante, não é? Às vezes a pessoa não consegue identificar que ela está num loop Não. de fracasso. Cara, É, e eu passei por isso uns 15 anos atrás. Falei, desculpa o termo, né? O Alan pediu pra eu falar, mas eu falei assim, puta que eu pariu, eu tô no fundo do poço. E demorou pra perceber, né? E às vezes as pessoas que estão à nossa volta também não percebem, as pessoas próximas, né? Porque a gente está naquele ciclo e vai passando o tempo, a gente acha que a vida é assim. Aí a gente não tem aquele estopim de mudança. Aí eu queria saber se tem alguma ferramenta que a gente pode usar para identificar. Eu encontrei as minhas ferramentas, eu encontrei a minha ferramenta com ajuda profissional. Fui conversar com um psicólogo, autoconhecimento, né? para poder entender, mas às vezes nem todo mundo tem esse recurso, que vai da falta de informação, né? Às vezes a pessoa não sabe que tem um problema porque ela não se informa da maneira correta. Né? Eu que... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, por favor. Eu que atendo muito no consultório, quando pega pessoas na questão de fracasso, de depressão,
Um ponto primordial que eu percebo, 90%, as pessoas começam a deixar de questionar. Não fazem perguntas. Aceita aquela situação e vai muito com o que todo mundo aqui comentou, que já é algo lá atrás. Quero pertencer tanto àquela família, quero pertencer tanto àquela situação, que se eu for além daquilo, tá errado, só que é inconsciente, que é aquela conversa que a gente teve anteriormente também na última reunião. Às vezes a pessoa nem sabe, é inconsciente. E aí na hora que ela percebe aquele pertencimento, que eu não posso ser mais que mãe, não posso ser mais que pai, ou mais que um irmão, ou que acreditou no que foi dito, acreditou no que foi dito sobre ela aceita e ela não questiona, deixa de questionar, aceita as verdades dos outros, aceita aquele pertencimento de certo fracasso da família, que não é um fracasso, é épocas diferentes, décadas diferentes, a pessoa quer se pôr em décadas de 50 anos atrás, 30 anos atrás. E nossa sociedade é acelerada demais para nós, não dá para manter o ritmo olhando lá atrás. E ela aceita aquilo, ela não percebe que ela está aceitando, ela não percebe esse pertencimento, é um termostato, ela faz de tudo para caber naquele termômetro e se estaciona. E deixa de se questionar. Posso falar um negocinho sobre questionamentos? Posso falar uma coisa sobre questionamento? Acrescentando no que ela falou, e eu concordo plenamente quanto a isso, a gente aprendeu que questionar é perguntar por quê. E a gente fica perguntando por quê de tudo. Por que assim? Por que acontece? E um porquê, isso falando mentalmente, ele só reforça o que está acontecendo. Porque vamos pensar que eu descubra por que eu tenho medo de cachorro. Mas porque um cachorro me mordeu quando eu tinha 10 anos de idade. Pronto. Eu já achei o motivo, mas e a solução? Então, questionar não é perguntar o porquê. Por que eu sofro? Por que isso acontece? Por que é assim? Por que não acontece desse jeito? Questionar é perguntar como eu me sinto, como eu me senti, o que eu sinto, o que eu senti, o que está acontecendo, o que aconteceu, quando. Então, a gente aprendeu muito, a gente culturalmente aprendeu muito. Questionar é perguntar por quê, e não é. Porque você só reforça o problema ou a solução. O porquê é ótimo, quando ele vem como uma solução. Eu consegui isso porque a minha família me ajudou. Aí é justificativa de coisa boa. Aí sim usar o porquê. O problema é que a gente usa o porquê. Eu não consegui isso porque minha mãe não me apoia. Qual que é a relação? Onde está escrito que uma mãe precisa apoiar alguém para ele conseguir? Mas ele fica nesse ciclo de só ficar querendo justificar os problemas, ao invés de perguntar como eu me sinto, o que eu faço, quando aconteceu, como eu quero me sentir, o que eu posso fazer e quando pode ser. Muito bem. Pessoal, só por questão de tempo, quem gostaria de fazer pergunta? Porque aí a gente fecha nessas pessoas para a gente poder finalizar. Só a Stephanie? Mais alguém? Vamos lá, conclui o que você ia falar, Fernando, aí a Stephanie faz. Eu acho, vou pegar tudo que todo mundo já falou em uma observação do Alan aqui, concordo absolutamente com todas essas argumentações. E só fazendo uma colocação. Como que você vai identificar quando você precisa? Quando você está insatisfeito com a situação. Quando você está insatisfeito com a situação. Então, se você não tem o discernimento, você provavelmente você se coloca num momento ali de felicidade ou de tristeza, você está satisfeito ou não com aquela determinada condição, seja ela profissional ou pessoal. E falando de fracasso em específico, desculpa, como que você chama? Desculpa. Tiago. O Thiago e o Alan colocaram duas colocações, a Thaís também, relacionadas à parte cultural. Pra gente, nós aprendemos que fracasso é uma coisa ruim. O fracasso é ruim. Quando na verdade, muitas vezes, ele me ensina mais do que uma vitória. Eu vou pegar mais um exemplo que a gente teve aqui hoje. Foi baseado em um fracasso que o Alan conseguiu a maior venda da Onyx, da piscina do clube, certo? Então ele precisou passar por um processo de fracasso para ele conseguir expandir a cabeça como pessoal, como profissional. Ele aprendeu mais fracassando, às vezes, do que Mas aí tem um acertando. ponto importante. Foi baseado num fracasso que ele fez a maior venda. Porém, ele teve uma ação em cima do fracasso. Exatamente. As pessoas querem...
eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Ele não vai. Você precisa fazer. Não. Sem obra é morta. Às vezes a parte dele. Ele vai falar, meu filho, me ajuda a te ajudar. São essas mudanças de posicionamento, de colocação, que vão te fazer uma pessoa, um profissional melhor. Porque senão você entra dentro de uma zona de conforto, tá tudo legal, tá tudo legal, tá tudo legal, você não vai procurar um curso, você não vai procurar ajuda, você não vai procurar se manter atualizado. E tu vai ficar sempre na zona de conforto e teu nível, teu grau evolutivo, pessoal ou profissional, vai estagnar. Ele precisou passar por um processo. As objeções que a gente enfrenta, a gente tem que olhar para elas como uma oportunidade de nos tornarmos profissionais melhores. Então, se você conseguir contornar aquela objeção, obviamente que você vai ter as ferramentas, vai buscar as soluções, você se tornou um profissional melhor a partir de um processo de perda, de fracasso, enfim. Então, a forma como você encara e como você olha para isso é fundamental. Então, se você não está satisfeito com uma situação, busca ajuda. Stephanie, pode fazer a pergunta para a gente finalizar? Bom dia a todos. Muitas coisas foram faladas assim, aí eu vi que com o tempo buscando conhecimento, buscando autoconhecimento cada vez mais me ajudou a lidar melhor com várias coisas que foram citadas, que a minha resposta seria uma resposta positiva. Mas eu identifiquei algo numa pergunta que o Jorge fez, que foi referente a celebrar. Eu percebo que eu tenho essa dificuldade de celebrar, e eu não tinha. Só que não, assim, poderia sair aqui sem fazer essa pergunta, e não, vamos se esforçar para celebrar, mas eu já me esforcei outras vezes, comecei e depois some da minha vida de novo. Como que eu posso lidar com isso? Que hábito eu posso tomar, ou colocar como meta, ou colocar na minha agenda, que tornar uma obrigação eu celebrar até aquilo se tornar algo que faz parte de mim? Não sei, o que eu posso fazer frente a isso? Existem várias formas de celebração e cada um vai ter uma. Né? Aí vai do que o Fernando falou sobre também o nível de celebração com o nível das suas conquistas. Né? Igual fazer pequena celebração, que era só fazer um café para mim, um tempo ali de tomar um café ou ouvir uma música. Primeira coisa, você precisa identificar o que é celebração para você. E aí você vai identificando esses níveis. Por exemplo, a celebração, que obviamente a celebração é algo que é agradável, é confortável, é gostoso. O Fernando gosta de que a esposa dele num restaurante gostoso. Isso quer dizer, aquele momento está sendo muito agradável. Então, a partir do momento em que você finalizou uma conquista, o que eu posso fazer para mim que é agradável? E aí você faz esses níveis. Por exemplo, é um negócio muito, cara, eu persisti muito, teve muita luta. Vai viajar, não sei se é isso a sua celebração, vai ver um parente distante. Então, você primeiro precisa identificar que tipo de celebração faz você se sentir bem naquele momento e você definir os níveis. É uma sugestão. Perfeito. Celebrações são coisas positivas. Eu uso elas como se fossem gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles estão relacionados para mim às minhas metas pessoais de negócio, de faturamento. Então, quando eu consigo atingir algumas dessas metas, eu vou me permitir tomar um café. Essas metas podem ser de faturamento, essas metas podem ser de produtividade, essas metas podem ser pessoais. Então, insere isso dentro da sua rotina. Primeiro, estabeleça prioridades dentro das suas metas. Tenha metas claras e objetivas. E que sejam metas alcançáveis. Então, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão esse mês. Então, essa meta é clara, beleza. Agora, ela é alcançável? Pô, se meu faturamento é de 10 mil, eu quero 1 milhão, é uma meta que talvez não seja alcançável. Então não adianta eu colocar uma meta intangível. Então se eu tenho um faturamento de 10 mil e vai fazer uma diferença para o meu negócio subir para 11, 12, 13 mil, 10, 20, 30, 40%, minha meta máxima é essa. Então se eu conseguir chegar a 14 mil, subir meu faturamento em 40%, se permita fazer algo que te dê extremo prazer. Isso você vai criando gatilhos mentais. Essa é uma primeira meta. E o que você precisa para chegar nesses 40% a mais de faturamento? Eu não sei qual é o seu negócio, tá? Mas vamos supor, eu preciso ligar para 10 clientes todos os dias. A minha taxa de conversão é de 30%. Então se eu ligar para 10, eu vou converter 3. Então, bom, minha primeira meta, se eu conseguir ligar para 10 clientes todos os dias, eu vou tomar um café.
Se eu conseguir converter os 3 todos os dias, eu vou tomar um café com leite. Estou dando exemplos hipotéticos aqui só para... Então estabeleça metas claras para o seu negócio, de acordo com o seu objetivo mensal, e dentro dessas metas você distribui as premiações. Pelo menos eu faço isso, para mim tem dado muito certo. Muito bom. Pessoal, esse assunto, na verdade, como eu falei, né, dá um assunto para um workshop o dia todo, né? A gente já chegou a ter um workshop de inteligência emocional e há muito tempo que a gente não faz. É um assunto que rende muita conversa aí, porque todos nós precisamos nos conhecer. Eu acho que a pergunta que o Adão fez, né? Como eu identifico o meu fracasso quando eu nem sei que eu estou nesse loop de ciclo, né, nesse ciclo? Cara, é o autoconhecimento. Se você se conhecer, você consegue gerar mudanças na sua vida. Então isso é muito importante. Então, para a gente poder finalizar, só ouvir de vocês aí, esse tipo de dinâmica fica legal, é bacana? O que vocês acharam? Eu acho que uma vez no mês é pouco. Pessoal aí, gostaram? Bacana, gente. Bacana. Ok? Legal, obrigado. A gente sempre vai manter, lógico, fazer essas rodadas de painel com temas diferentes. Eu acho que isso gera algumas mudanças, essa é a nossa rotina do grupo, tá bom? Então, se alguém precisar de alguma indicação, pode mandar lá no grupo, inclusive até eu preciso, mas eu vou mandar lá no grupo. Continuar trazendo os convidados aí. Muito obrigado a todos pela participação. Hoje, por ser um dia diferente, a gente passou aí 15 minutinhos, mas né, de praxe a gente acabar 9h15. Pessoal, muito obrigado a participação de todos. Palmas para os meninos aqui. Sucesso aí, boa semana, bom trabalho a todos vocês.